Muito bom dia, pessoal. Estamos aí ao vivo hoje no nosso canal WillPTV, trazendo para vocês WillPTV in Space. Hoje, então, trazendo para vocês aí a missão da Intelsat-40e, junto com a missão da NASA Tempo, né? Essa missão da NASA, então, que vai levar um novo satélite de monitoramento para a questão, então, de poluição, né? Mas ela vai ficar na parte de nível estratosférico, né? Esse satélite é chamado Tempo, né? No caso da NASA. Vai ficar então na troposfera, tá? Na estratosfera, ficar na troposfera, tá? Esse satélite da NASA. E o satélite então da Intelsat vai ficar então na órbita geoestacionária. Então temos hoje 2 deploys aí programados para acontecer o lançamento a 1h30 da manhã no horário de Brasília. E vamos acompanhar ao vivo, então, direto complexo de lançamento número 40 no Cabo, Canaveral, na Flórida. Tá? Então, além da missão da Intelsat, temos também junto a missão da NASA no satélite Tempo. Satélite então, de monitoramento de poluição, tá certo? E também, já iniciando aqui a nossa transmissão, agradecer aí a todo mundo, né, que a gente conseguiu atingir a nossa meta de mais de 400 inscritos aqui no nosso canal, né? Quero agradecer então a todos pelo suporte, né, que vem dando a este canal, né, o nosso projeto, o WillPTV, com o WillPTV in Space, né? Vocês então são fundamentais aí para que esse projeto só venha a crescer bastante, né? Então, quero agradecer então a todas as inscrições, todos os 403 inscritos, né? E o pessoal também que de vez em quando vem aqui, que não é inscrito, né? Que dá uma olhadinha, só olha e depois vai embora, né? Deixa o like, né? Também agradecer a esse pessoal também. Então hoje, daqui a pouquinho, nós vamos já iniciar a nossa transmissão lá direto do complexo número 40 do Cabo Canaveral, na Flórida. E lembrando que o tempo de duração então desta missão de hoje é em torno de 35 minutos e 22 segundos. E também vamos ter um segundo ponto de ignição do estágio 2, né? Porque como eu mencionei anteriormente, né? A gente vai entrar então numa órbita geossincrônica. E aí a gente precisa então daquele gás na velocidade, né? Porque quando a gente atinge o primeiro ponto de órbita, né? Mais ou menos aí em torno de 27 mil quilômetros, né, por hora. E para atingir então essa órbita geossincrônica, a gente precisa atingir de velocidade mais ou menos em torno de entre 30 a 33 mil quilômetros por hora. Então por isso que a gente precisa dar aquele gásinho, né, no segundo estágio do Falcon 9, para então que possa então atingir essa órbita geossincrônica, certo? Para o deploy então, do Intelsat. Então hoje tem o Intelsat junto com o Tempo, né? Eu já mencionei. Então daqui a pouquinho nós vamos iniciar aí a nossa transmissão. Lembrando que no dia 10, né, estava programado para acontecer aí o primeiro teste de voo completo aí com Super Heavy, né, da Starship, né, da SpaceX. Só que não vai ser esta semana que vem, né? Tá programado mais ou menos para acontecer lá pro dia, não mais tardar pro dia 27 de abril. Né? Vai acontecer esse mês, mas ainda não está definido corretamente a data, né? A especulação é que né, que vai ser então no dia 27 de abril, né? Essa é a especulação daí. Também já temos definidos algumas datas então das próximas missões, né, depois da Páscoa. No dia 11 vamos ter aí o transporte 7 com a SpaceX, né? Então vamos ver o transporte 7. Teremos também a missão da
Ariane Space, né? Fazia tempo que a gente não via a missão da Ariane Space, depois daquele problema que nós tivemos com o VHC, né? Então, finalmente vamos ter de novo aí uma missão da Ariane 6. Não sei se é da Ariane 6, né? Ou Ariane 5 ou Ariane 6. Ainda não tenho certeza, mas vai ser com a da Ariane Space no dia 13, programado então a missão da Ariane Space para o dia 13. Então, dia 11 já tem confirmado a missão então com a Transporter 7, SpaceX. E dia 13, a missão então com a Ariane Space. E hoje nós vamos acompanhar então, dentro de instantes, a transmissão então da missão IntelSat-40e, juntamente com a missão da NASA Tempo, né, que é o então, satélite de monitoramento da troposfera aí da parte então de poluição, né? Ele vai fazer toda a questão de monitoramento aí na América do Norte, né? Só na América do Norte, na questão então de poluição. Tá bom? Então daqui a pouquinho então vamos iniciar aí a nossa transmissão, lembrando que o horário de lançamento de hoje é a 1h30 da manhã, pelo horário de Brasília. E vocês sabem, né, que aqui a gente acompanha então todos os detalhes aí da transmissão de todas as missões. Já temos também definido aí a data, foi marcado então para maio, a missão da Axiom, aquela missão então tripulada privada da SpaceX, da Axiom, foi programada então para maio e teremos, se não me engano, pelo que já foi anunciado, 3 astronautas da Arábia Saudita, certo? Então fiquem ligados aí que já foi anunciado a nova missão da Axiom 2, né? Então será para maio. Já estamos ao vivo com a nossa transmissão então da SpaceX, para então a gente acompanhar aí a missão IntelSat-40e juntamente com o tempo da NASA. Lembrando que a gente já superou então a nossa marca aí de 400 inscritos no canal. Quem ainda não se inscreveu, né, nos ajude a atingir a nossa marca de 1K. Falta pouco, hein? Já falta pelo menos de 600 inscritos para a gente atingir essa marca mágica de 1K. Então, de acordo com o nosso cronômetro, falta 14 minutos para o lançamento de hoje. Lembrando que eu vou dar aquele sempre ajustinho, né? Aquele ajuste fino, né? Do cronômetro. Devido à questão então do delay dos segundos, né? Que sempre há um delayzinho aí, 2 segundos. 14 minutos então para o nosso lançamento aí da IntelSat. E hoje de manhã, quem acompanhou, vimos aí a manobra da Soyuz MS-23, feita aí pelo Sergei Prokopiev e Frank Rupio, na Estação Espacial Internacional. Vimos aí na parte da manhã. Onde então a Soyuz MS-23 mudou de posição, da Estação Espacial Internacional. A gente acompanhou tudo aqui ao vivo ontem de manhã. Lembrando também que no nosso canal já tem vídeos novos aí, dos shorts novos,
Falando então, abrindo a nossa temporada de cálculo numérico, de cálculo 1, né? Nossa temporada então de cálculo 1, a parte então de limites. Nós já temos aí alguns exemplos, né, de exercícios sobre limites, né? Um vídeo mais completo e outros 2 shorts. A nossa parte então de matemática aí no nosso canal WillPTV. Lembrando que no nosso canal WillPTV nós temos nosso programa WillPTV in Space, né, que estamos aí ao vivo agora. Temos também a nossa parte de matemática com WillPTV e a nossa parte de programação em Python. Estamos aí só aguardando então para o início da nossa transmissão ao vivo, então direto do Cabo Canaveral, na Flórida. Nessa sexta-feira aí de feriado. Feriado pré-Páscoa. E aí, portanto, estamos ao vivo, direto do Cabo Canaveral, na Flórida. Olha, quase que a gente acertou o mesmo tempo. At Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Welcome to our live launch coverage of the IS-40e and Tempo mission for our customer Intelsat. Today's launch marks our 222nd overall Quase que SpaceX nós mission to acertamos. date and our 23rd launch this year. My name is Kate Tice, Quality Systems Engineering Manager here at SpaceX, and I'm joining you today from SpaceX headquarters in Hawthorne, California. We have a pretty unique payload on board the second stage tonight. IS-40e is a geosynchronous communication satellite that Né, will então, provide além coverage over North America da Intelsat, for né, nós Intelsat's temos commercial também aviation, mobility, a and network service customers. Attached to IS-40e is NASA's Tropospheric Emissions satélite da NASA Monitoring conhecida como Solution, or Tempo. TEMPO instrument. Operated by Intelsat, TEMPO is a partnership between NASA and the Smithsonian Institution's Smithsonian Astrophysical Observatory and will improve life on Earth by revolutionizing the way scientists observe air quality. It will also be the first space-based instrument to monitor and track air pollution across North America on an hourly basis and report observations during the day. The satellite is scheduled to enter into service next month, and TEMPO will start operations this summer. Here's a little more on Intelsat and today's payload. E aí, então, vamos ver um pouquinho sobre a missão da Intelsat e da missão Tempo. Lembrando que a parte então, da Intelsat, né, como eu estava explicando no vídeo, é de comunicação, satélite de comunicação, de televisão. E acoplado então junto à Intelsat, nós temos aí um instrumento de tempo, né, que é para monitoramento da parte então, da questão de poluição. Então, o instrumento tempo da NASA está acoplado junto ao satélite da Intelsat. Então, é um deploy só, mas a parte da NASA, né, do tempo, está acoplada então junto ao satélite da Intelsat. Onde então vai fazer toda a questão de mapeamento aí da poluição da América do Norte. Então ele está acoplado junto a satélite da Intelsat.
Menos de 7 minutos e 20 segundos. Hi everyone, I'm Ronnie Foreman and I'm a commercial sales manager here at SpaceX. I'm excited to join you and Kate to cover the IS-40e mission tonight. With liftoff just about 7 minutes from now, I want to talk to you first a little bit more about the rocket supporting tonight's launch. Our Falcon 9 vehicle that Então, you see on lembrando the pad que is o a two-stage rocket Falcon 9 designed então and é manufactured by SpaceX. um veículo de 2 Standing estágios, 229 feet tall, medido então the Falcon 9 is about 69 3 metros de taller than the altura, Leaning Tower of com Pisa in Italy. 3 metros de And diâmetro. for all you Star Wars fans out there, Falcon 9 was named after the Millennium Falcon from Star Wars. The number 9 indicates the number of Merlin 1D engines on the first stage, which make up the bottom 2/3 of the vehicle. Speaking of the first stage, its objective is to accelerate the vehicle through the Earth's atmosphere to space, and then separate from the rest of the rocket. This first stage, also referred to as the booster, is flying for the fourth time. RP1 load complete. There you hear the call out that we've completed RP1 loading into the booster, which again is flying for the fourth time today. It previously supported CRS-26, OneWeb Launch 16, and a past Starlink mission. We will attempt to recover this booster again on our drone ship, a shortfall of Gravitas, which is currently positioned in the Atlantic Ocean, and you can see it on your screen now. Então, lembrando que o primeiro estágio então do Falcon 9 vai pousar aí na balsa que já está posicionada no Oceano Atlântico, faltando menos de 5 minutos e 40 segundos. Moving on up, above the first stage is the second stage, which has a single Merlin vacuum, or MVAC engine, that ignites after stage separation. The second stage is what will carry the INTELSAT-40e and NASA Smithsonian Tempo payload to orbit. Speaking of the payload, it's currently safely tucked inside the 17-foot diameter payload fairing that you see on your screen now. It's a large barrel structure with a pointed nose at the very top. Estamos ao vivo então direto do complexo de lançamento número 40, Cabo, Canaveral, na Flórida, no nosso programa WillPTV in Space. Faltando então 5 minutos para o nosso lançamento, programado para 1h30 da manhã. One half is flying for the second time and the other for its eighth. Então, nesse momento, vai iniciar o procedimento de recuo da abertura aí das garras do suporte de apoio para o recuo então do mesmo. We use it to roll the rocket out to the pad and raise it to its vertical launch position ahead of takeoff. Strong back loader started. The call out there says that we're Então, nesse beginning momento, to o pull the recuo TE vai away iniciar from the do vehicle. suporte de The apoio TE also routes the vehicle's fluids, power, por causa da and abertura das telemetry vehicles garras. from the ground systems to the rocket and satellites. Próxima until etapa, Falcon então, vai 9 ser o transfers to internal power recuo and do clears the suporte de pad. apoio do Falcon 9. There you can see Lembrando the então plant que no parts dia overlap 11 on vamos the ter aí fairing a in missão do preparation for full Transporter TE 7 traction. e dia 13 a missão com a Ariane Space. And as Ronnie mentioned, those clamp arms are now open, and we should hear the call out momentarily. Estamos aguardando só o recuo do suporte de apoio do Falcon 9. Nesse momento, estão iniciando o recuo do suporte de apoio. T0, the ground hydraulic systems will pull the TE even further away from the Falcon 9 as it lifts off. Estamos acompanhando a missão Intelsat mais junto com um instrumento da NASA Tempo. At this point in the countdown, both the first and second stages Menos de are 3 fully minutos. loaded with 1 million pounds of liquid oxygen and kerosene fuel. We use two propellants, a refined form of kerosene. Stage 1 lock flow complete. Estágio 1 com oxigênio abastecido. With all of its liquid oxygen and fuel. Stage 2 is undergoing its LOX load. Full fuel load is complete. Estágio 1, então, nesse momento está abastecido por completo com oxigênio líquido. The liquid oxygen is chilled well below its boiling point so that it has a much greater amount of mass per volume, allowing us to load more of it into the rocket. In addition to these two propellants, we also use a chemical TTEB, or triethyl aluminum and triethyl borane, and we use that as our ignition source.
The combustion of RP1 and LOX is what makes the rocket go, and it's the T-tub that sets the match to that propellant mix. Estamos aguardando a confirmação do segundo estágio. Propellants on board, fully loaded with all of its liquid oxygen and RP1. That RP1 load is complete on the second stage, and we're expecting the LOX load to wrap up here any second now on the second stage. At T-minus 60 seconds, we'll hear the call out. Estamos aí aguardando a confirmação do segundo estágio, do abastecimento concluído. Computers have taken over the launch countdown. And just inside T-minus 2 seconds, we light the Merlin 1D engines for liftoff. Stage 2, lock flow complete. Estágio 2 com abastecimento concluído. Então, 100% abastecido o Falcon 9 neste momento. Às 1h28 da manhã. Então, dentro de instantes, vamos entrar então em Startup. Quando completarmos, então, 1 minuto para o lançamento. Vamos entrar então em Startup. E a parte então automática do lançamento. We heard that call a little bit ago for the ground closeouts. We'll now see some more of that liquid oxygen venting from the TE as those lines are now closed out to the vehicle. 1 minuto, Startup. Falcon 9 is in startup. Minuto final. All right, there's that call out letting us Estamos aí então no minuto final do lançamento, hein? 1h29 no horário de Brasília. Estamos aí a 45 segundos do lançamento. LD, go for launch. Falcon 9 liberado para o lançamento. We're now at T-minus 35 seconds. All systems are go for launch of Falcon 9 with the Intelsat-40e 30 segundos. 30 seconds. And the NASA Smithsonian Tempo payload. Let's listen in to the terminal count. E vamos subir, hein? 20 segundos. 15 15 seconds. e 10. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignição. E lançou às 1h30 no horário de Brasília. Lançou o Falcon 9, levando a missão Intelsat-40e. If you're just joining us, those gorgeous views on your screen mean that Falcon 9 has successfully lifted off from Pad 40 at Cape Canaveral Space Force Station. During Nominal power and telemetry. the call out there that nominal power and telemetry for the vehicle. During this phase, which is called ascent, we tilt the engines. The technical term for this is called gimbaling, and that turns the Já estamos aí com 1 minuto de missão. Vamos entrar em Max Q. Falcon 9 supersônico nesse momento. now traveling faster than the speed of sound. During this period, we're still going up, but we're also heading Max horizontally Q. away from the launch pad. Just moments ago, we throttled down in preparation for Max Q, which is the period of maximum aerodynamic Então, o Falcon 9 lançou com sucesso aí às 1h30 da manhã no horário de Brasília, direto então do complexo de lançamento número 40, no Cabo, Canaveral, na Flórida. Dentro de instantes, então, teremos aí o evento chamado MISSão, que é quando temos o desligamento do primeiro estágio, separação e ignição do estágio 2. E logo depois a fairing, né, que é a abertura então da carga. Lembrando então que temos, além do, junto com a Intelsat-40e, temos também um instrumento da NASA chamado Tempo, né, que é de monitoramento então de poluição. Onde eles vão fazer todo o mapeamento aí da poluição na parte então
América do Norte. Mico, MECO. Stage separation confirmed. estágio de separação confirmado. Ignição do estágio 2 aí, também confirmado agora na tua tela. MVAC ignition. So there you heard and definitely saw those great views on your screen. 3 events happening back to back: main engine cutoff, stage separation, and SES-1. Coming up next will be fairing separation in just a couple of seconds. Daqui mais During alguns this portion of the segundos vamos flight, ter we'll então a close in abertura da both carga fairing com halves fairing. and then attempt to retrieve them again today. O evento chamado então fairing. Both vehicles are following nominal trajectories. Fairing separation confirmed. Fairing. Confirmado There we've got então aí a confirmation of separação fairing do separation, fairing. which means both fairing halves are E on agora their way temos a back to amostra Earth aí to be o recovered by our veículo, recovery a carga vessel, de hoje Doug. da Intelsat. Coming up next, there are 2 burns for our first stage as we prepare for landing on our drone Lembrando ship, então a que shortfall of o nosso gravitas. tempo de missão de hoje, né, do deploy, é de 35 minutos e 22 segundos. E nós vamos ter então um novo ponto de ignição no estágio 2, no tempo de missão, dos 26 e 35. Screen, we're in the first of 2 planned MVAC burns that will occur prior to satellite deployment. At T plus 6 minutes and 31 seconds, or around there, you should see on your screen the first stage's entry burn. For that entry burn, we relight 3 M1D engines, which are those 9 engines at the base or the bottom of the first stage. We will relight first the center engine, or called E9, and then shortly thereafter, we will also relight 2 radial engines, engines 1 and 5. And all 3 of those together will help slow the vehicle down as it passes back into the Earth's atmosphere. We perform that re-entry burn in order to slow down the booster, which helps to reduce those re-entry forces that it sees. Completar então agora and in 5 turn, that helps us minutos. recover and reuse our first stages. Both vehicles continue to follow nominal trajectories. Although we can't see the first stage right now, you can follow along with the telemetry there in the bottom left-hand corner for stage 1, and then that stage 2 telemetry there in the right-hand bottom corner of your screen. We can see that the first stage is now beginning its descent back to Dentro de Earth. instantes, So então, it vamos has ter already aí passed through its a apogee, reentrada do primeiro making its way, estágio. back down. This time we're targeting a landing on our drone ship, which is parked a couple hundred miles Depois off o the coast of pouso Florida in e the Atlantic o Ocean. desligamento então do Now, during that primeiro entry burn, estágio. Falcon 9 E o segundo estágio. is decelerating by firing its Merlin Um engine, ciclo, but it's still moving very ciclo 1, rapidly. This causes the vehicle onde to vamos fly atingir through mais ou Merlin's menos em exhaust torno gases, de also known as 27 mil rocket's km plume, por hora, and by doing nesse so, primeiro we get ponto. a deposit of soot on the vehicle surface. That soot then basically comes from the carbon-based fuel that Lembrando então Falcon que a 9 nossa uses. órbita a ser atingida hoje é uma órbita geoestacionária. We're expecting that entry burn to Por begin isso in então about que nós 20 vamos ter seconds. o segundo ponto de ignição do estágio 2. Everything continues to look good there. For that second stage, we can see that MVAC engine, which is the singular Merlin engine designed Dentro for de use in instantes, the então, backup vamos ter a space. reentrada. Attached Começando a there to reentrada our do second primeiro stage. estágio. Stage 1, entry burn startup. Reentrada iniciada. TS is saved. All right, so there on that left-hand side of your screen, those stage 1 views are back. We can see that entry burn has begun, and it's also illuminating the grid fins, which help to steer the booster for re-entry and also to make a precise landing. Stage 1, entry burn shut down. Reentrada concluída. All right, we can see that entry burn has Both concluded. vehicles continue to follow nominal trajectories. As a reminder, Tudo the até o first momento, então, stage tudo that ok. we saw there on the left-hand side of your screen, Estamos acompanhando então a missão that performed the Intelsat. entry burn for the 4th time. It previously supported CRS-26, OneWeb Launch 16, and a Starlink mission.
Falcon 9 is the world's Lembrando então first que, orbital class seguindo a nossa reusable programação rocket, and this is da próxima important because semana, já reusability temos allows definido SpaceX então to a refly data the most do expensive transporte parts of the 7, que rocket, vai ser então no which in dia turn drives 11, down the cost of terça-feira, space Terminal access. guidance. e no dia 13 vamos ter aí a missão da Ariane Space. The next major milestone we have coming up is SECO, or Second Engine Cutoff 1, which is coming up in about 20 seconds. That will be Daqui a pouco followed então very vamos atingir o quickly. ponto de órbita. That call out tells us that the first stage is traveling near the speed of sound. That first stage will begin its Dentro de mais landing alguns burn segundos. just after we have the second engine cutoff. E aí estamos em órbita com quase 27 mil quilômetros por hora a 164 quilômetros de altitude. Estamos em órbita. You can see landing burn has begun there on that screen. E agora vamos acompanhar o pouso do primeiro estágio. 500 metros, 300, Nominal orbit insertion. 100 metros. Great call out there indicating we've got Stage 1 landing leg deploy. E pousou. Pousou às 1h39 no horário de Brasília. Pousou o primeiro estágio, então, do Falcon 9 da missão Intelsat 40e. As always, that landing marks SpaceX's 184th recovery of an orbital class rocket, including first stage landings for Falcon 9 and Falcon Heavy. The mission isn't over just yet. We did hear the call out telling us that the second stage achieved good orbit, so it is now embarking on its first coast phase. After this coast phase, we will light that MVAC engine for a second time, and that will happen around the T+26 minute mark. So hang tight, we'll see you back here in about 15 minutes. Então, lembrando a vocês, né, que nós vamos ter aí o segundo ponto de ignição do estágio 2 no tempo de missão de 26 minutos e 35 segundos. E o nosso deploy será então no tempo de 35 e 22. Deixa eu só botar então nosso texto, essa legendinha aqui, para vocês então aí acompanhar junto com a gente. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, né? Já estamos aí com tempo de missão então de 10 minutos, quase 11 minutos aí de missão, tá certo? Então fiquem com as imagens, daqui a pouquinho então eu volto tendo mais para vocês. 1h40 no horário de Brasília. Lembrando então que nosso segunda ignição do estágio 2 então vai ser no tempo de 26h55 e o deploy no tempo então de 36. É isso? 35 e 22. Volto já já. 11 minutos já de missão nesse momento.
Estamos aí então acompanhando a missão da Intelsat-40e com a SpaceX. Nesse momento então são 1h45 no horário de Brasília. Estamos aí com tempo de missão de 15 minutos e 30 segundos. Só lembrando a todos que nós vamos ter então nosso segundo ponto de ignição do estágio 2. Um tempo de missão então de 26h55. E o deploy, tempo de missão então de 35h22. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vamos bater aí então a nossa marca aí de 1000 inscritos, A gente já conseguiu atingir a nossa marca de 400 inscritos. Vamos atingir então aí ajudar a atingir aí a nossa marca de 1000. Certo? Compartilhe a live, se você puder. E deixa o like, Like é importante também para o engajamento aí da nossa transmissão. Cada inscrição e cada like, ajuda bastante aí no engajamento da nossa transmissão de hoje. Para as outras transmissões futuras também. Lembrando que com essa missão Intelsat também nós temos acoplado junto com esse satélite um instrumento da NASA chamado Tempo, que é de monitoramento e da questão de poluição, que vai fazer o monitoramento em toda a faixa então, da América do Norte. Estamos já com tempo de missão de 17 minutos e 10 segundos. O lançamento então aconteceu ainda há pouco no complexo de lançamento número 40 no Cabo Canaveral, na Flórida, 1h30 no horário de Brasília. E ontem mais cedo, nós acompanhamos aí na madrugada também a manobra feita pela missão da Soyuz MS-23, onde então ela fez uma manobra de realocação na Estação Espacial Internacional. Nós acompanhamos também tudo ao vivo essa manobra feita pela Soyuz MS-23, pelo cosmonauta Sergei Prokofiev e o astronauta da NASA Untitled 40e. Da expedição então de número 69. E aí o nosso próximo encontro de live vai ser só agora no dia 11, na terça-feira, com a missão da Transporter 7. E depois, no dia 13, vamos ter aí a missão com a Ariane Space, a Guiana Francesa. Também aí no dia 13. E lembrando, que além dos nossos conteúdos na parte espacial, dos lançamentos de foguetes, e também tudo que acontece aqui na estação, espacial, de movimentação então dos veículos, nós aqui também temos conteúdos na parte de matemática, com o nosso programa Matemática com WillPTV, e também a nossa parte de programação em Python. Tempo de missão agora neste momento, completando aí a marca de quase 20 minutos de missão. Estamos já no horário de Brasília, 1h50 do dia 7 de abril de 2023. Minutos agora de missão nesse momento. Então daqui a 6 minutos. 6
Vou confirmar aqui. Isso, daqui a 6 minutos. Vamos então ter o segundo ponto de ignição do estágio 2. Atualizando para vocês, então, o tempo de missão nesse momento. Então, são 1h e 54 minutos no horário de Brasília. Estamos aí chegando à marca, então, de 24 minutos. Estamos acompanhando a missão Intelsat. Dentro de instantes, então, teremos a confirmação do segundo ponto de ignição do estágio 2, na marca, então, de 26 minutos e 52. E 55, né? Desculpa. E o nosso deploy, então, no tempo de 35:22. Lembrando, então, que a gente vai atingir aí a marca de órbita geoestacionária. (24 minutos) é o tempo da missão. Agora 25 minutos. Estamos de volta. Ainda não.
Estamos aí numa altitude já de 193 quilômetros. Lembrando que agora a gente então vai ganhar um pouquinho mais de velocidade. A gente então atingir a órbita geossincrônica. A gente poder fazer então a nossa transferência de órbita. Aí devemos chegar aí numa velocidade de 33 mil quilômetros por hora. 26 minutos é o tempo da missão. E voltamos. Agora então vamos acompanhar aí o momento do segundo ponto de ignição do estágio 2. We've had a nominal mission so far. Falcon 9 launched on time at 12:30 a.m. Eastern from Space Launch Complex 40 and then successfully landed on our drone ship a short Lembrando que o lançamento ocorreu com sucesso a 1h30 no horário de Brasília, direto do complexo de lançamento número 40, no Cabo, Canaveral, na Flórida. Ignição. Confirmação da ignição do segundo estágio. Agora então vamos atingir aí a marca da velocidade de 33 mil quilômetros por hora. While the MVAC and Merlin engines on board the first stage are quite similar, the MVAC is unique in that it's been optimized to perform in the vacuum of space, which gives it its name, Merlin vacuum. Just about 10 seconds to go on this burn before we expect to hear the call out for SECO 2. E aí, portanto, ignição concluída. Estamos agora a quase 35 mil quilômetros por hora de velocidade. Nominal orbit insertion. That call-out confirms that we're in the correct orbit. So right now, the payload is still attached to Falcon 9's second stage, with deployment scheduled in just about 4 minutes. While we wait, sit back and enjoy the views. Então, daqui a pouco, então, vamos ter a confirmação do deploy, então, no tempo de 35 minutos e 22 segundos, hein? Já estamos, então, subindo aí na altitude, já chegando a 220 quilômetros. Estamos, então, acompanhando a missão Intelsat. Já chegando, então, no momento final da missão, onde daqui a pouco, então, vamos acompanhar o deploy do satélite Intelsat no tempo de missão, então, de 35 e 22. Já. Estamos a 245 quilômetros de altitude nesse momento. Daqui a pouquinho, então, teremos a confirmação do deploy e nós vamos ver ao vivo aqui também. 29 minutos é o tempo de missão agora. Estamos agora chegando à marca, então, de 30 minutos de missão. Estamos a mais de 300 quilômetros de altitude nesse momento. São 2 horas da manhã no horário de Brasília. Estamos aí acompanhando nesse feriado a missão Intelsat 40e.
Estamos aí atingindo então agora a marca de 360 quilômetros de altitude. E continuamos subindo. Daqui a pouquinho, hein, pessoal. Deploy a marca então de 35 minutos. Vai daqui a pouco. 31 minutos e 23 segundos de missão. Estamos aí, ultrapassamos a altitude então de 430. Cast for the IS-40E and Tempo mission. We've had a nominal mission so far with an on-time liftoff at 12:30 a.m. Eastern Time, followed by successful ascent, stage separation, and 2 second stage engine burns. We're now coming up on the final mission milestone of the day, and that's payload deployment, of course. That payload that, as you see there on your screen, will be deploying from our second stage. As a reminder, our customer for today's mission is Intelsat, and their IS-40E payload is a geosynchronous 500 quilômetros de satellite altitude nesse that momento. also features a NASA payload, Tempo, or tropospheric emissions monitoring pollution. The payload will be operated by Intelsat, but Tempo is a partnership Daqui a pouco então between teremos NASA and deploy. the Smithsonian Institution's Smithsonian Astrophysical Observatory. Tempo de 32. Deploy. Confirmada deploy. A beautiful view there, as you can see, and as we heard called out, successful confirmation of the Intelsat 40E and Foi antes do NASA que programado, Smithsonian hein? Tempo payload. All of us here at SpaceX want to give a big thank you to our customer, Signal Cabo. Intelsat, for entrusting us with today's mission. We also want to give a shout out to the range and Federal Aviation Administration for supporting today's launch. Tonight's flight concludes SpaceX's 200th Então aí tivemos o deploy overall confirmado mission no to date tempo and de our 24th 32 e launch of 2023. 25. Thanks to all our viewers for tuning in. Hope you enjoy the rest of your morning, and we'll see you again soon. Então é isso, né? Então encerramos a nossa transmissão também por hoje. Quero agradecer então aí a todos pela audiência, pela sua paciência. Então nos vemos aí na nossa próxima oportunidade no dia 11 com a missão Transporter 7 da SpaceX. A todos então uma boa Páscoa, um bom feriado para vocês. Então nos vemos aí dia 11, hein? Fiquem ligados.